A partir de agora, você vai entrar no mundo da informação e da tecnologia. O CPT põe à sua disposição mais de 250 títulos em vídeo, acompanhados por manuais complementares, que vão levar você às maiores e melhores instituições de ensino e pesquisa, e às propriedades rurais que estão na vanguarda da tecnologia. As informações e técnicas apresentadas são testadas cientificamente por pesquisadores e aprovadas na prática por produtores rurais de todo o país. Isto só é possível porque o CPT trabalha em parceria com as principais universidades e centros de pesquisas do Brasil e tem na coordenação técnica e científica de seus filmes mais de 200 pesquisadores de renome nacional e internacional. Produto CPT, a garantia de informação correta. Ligue agora mesmo e faça seu pedido ou solicite nosso catálogo 031 891 7000. O Brasil, por ser um país de grande potencial hídrico, utiliza muito as hidrelétricas como fonte geradora e fornecedora de energia elétrica, tanto para o meio urbano como para o meio rural. No meio rural, a utilização de energia exerce importância indiscutível, tanto do ponto de vista social como econômico. A utilização de eletrodomésticos, a iluminação, o acesso aos diversos meios de comunicação, entre outros, são benefícios que propiciam uma melhor qualidade de vida para as pessoas que residem no campo. Do ponto de vista econômico, o aumento da capacidade produtiva por meio do acionamento das máquinas utilizadas nos processos produtivos, a intensificação da produção, a obtenção de melhor qualidade dos produtos, a redução do custo de produção, além de viabilizar a implantação de agroindústrias, são fatores que levam a uma maior lucratividade, contribuindo para fixar o homem no campo. O fornecimento de energia elétrica ao meio rural pelo sistema convencional, ou seja, a partir das linhas de transmissão das concessionárias de energia elétrica, tem crescido muito nos últimos anos. Entretanto, no Brasil, devido à sua grande extensão territorial, existem inúmeras fazendas que se encontram bem distantes das redes tronco de distribuição rural. E por isso, o fornecimento de eletricidade a esses locais pode se tornar inviável, tanto do ponto de vista técnico como econômico. Sendo assim, resta a estes proprietários a opção de utilizar energia não convencional. Esta energia poderá ser proveniente de grupo motor gerador, movido a diesel, gasolina ou álcool, uso de energia solar para aquecimento de água, iluminação ou acionamento de motores de potências menores, ou com aproveitamento de pequenas quedas d'água existentes na propriedade para a geração de energia elétrica. Havendo disponibilidade de água e altura de queda suficientes, o produtor rural poderá gerar energia elétrica na sua fazenda com a mesma qualidade da energia fornecida por concessionária, e normalmente por um custo bem menor. Os estudos apontam, e a prática confirma, que a geração de energia elétrica na fazenda
por meio da instalação de uma microcentral rural, é uma alternativa altamente viável. Trata-se de uma técnica bastante simples e de grande importância, no entanto, pouco conhecida. Por isso, o Centro de Produções Técnicas produziu este videocurso, tendo na coordenação técnica professores e pesquisadores do Centro Nacional de Referência em Pequenos Aproveitamentos Hidroenergéticos, da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais. O objetivo é disponibilizar informações técnicas sobre a montagem e operação de uma microcentral hidrelétrica na fazenda. O Brasil detém 8% de todas as reservas de recursos hídricos do mundo. Essa água é utilizada para gerar energia. 95% de toda a eletricidade produzida no país vem de origem dos recursos hídricos. Entretanto, dessa energia, pouco vai para o campo. Das 5 milhões e 500 mil propriedades rurais, apenas 1 milhão é atendido pelo Sistema Energético Nacional, ficando, portanto, em torno de 4 milhões e meio de propriedades sem energia elétrica. Essas propriedades, grande número dessas propriedades, pode ser atendido através das microcentrais hidrelétricas. As microcentrais hidrelétricas são centrais hidrelétricas normais, de concepção mais simplificada, de fácil operação, baixo custo e de vida útil bastante grande, podendo chegar a operar em torno de 50 a 60 anos. Tem exemplo de centrais hidrelétricas operando todo este tempo. Diante deste quadro, em 1983, foi criado o primeiro Programa Nacional de Pequenas Centrais, onde contemplava as micros, as minis e as pequenas centrais. Atualmente, o governo tem dado uma ênfase bastante grande às pequenas centrais acima de 1 megawatt, ficando as microcentrais e as mini centrais colocado numa situação particular, onde o próprio proprietário, para instalar, construir essa usina, ele só precisa de uma autorização da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pelo registro e a fiscalização desse tipo de empreendimento no país. E a sociedade civil, procurando atender os usuários no Brasil inteiro, criou-se, através de um convênio, o Centro Nacional de Referências em Pequenos Aproveitamentos Energéticos, cuja Secretaria Executiva funciona na Escola Federal de Engenharia de Itajubá. E o nosso papel é disponibilizar informações, bibliografias e tecnologia referentes às pequenas centrais, às minis e às microcentrais hidrelétricas. Do ponto de vista técnico, as usinas de geração de eletricidade são classificadas de acordo com a potência produzida. Quando a potência fornecida é de até 100 kW, a usina é classificada como microcentral. Para potências variando de 100 kW a 1000 kW, tem-se as mini-centrais. As pequenas centrais são usinas com capacidade de geração entre 1000 kW e 30.000 kW. E acima de 30.000 kW estão as grandes centrais hidrelétricas. As microcentrais são praticamente destinadas ao fornecimento de energia elétrica para propriedades rurais, aproveitando-se pequenos cursos d'água, sem causar impactos ambientais consideráveis. Por isso, estas usinas podem ser chamadas de microcentrais rurais. A linha de transmissão oferecida ao meio rural pela concessionária normalmente é monofásica. Quando um proprietário rural constrói sua própria microcentral, ela poderá ser realizada com a linha trifásica e muitas vezes com um custo mais baixo do que a linha monofásica da concessionária. A grande vantagem da linha trifásica é poder acionar os motores também trifásicos, que custam menos que os monofásicos. E também sua manutenção tem um custo mais baixo. Bem, diante do que foi apresentado até agora, é esperado o surgimento de dúvidas como:
Quais são os componentes de uma microcentral rural? Existe mais de um tipo de microcentral rural? Como saber a potência elétrica que poderá ser fornecida? Será que uma microcentral instalada em uma fazenda permitirá o funcionamento das cargas elétricas da mesma forma que acontece com a energia elétrica fornecida por concessionárias? Como será a manutenção do sistema? E quanto ao custo? Será que é viável ou não? As respostas a questões como estas serão abordadas a partir de agora. Conforme está apresentado neste esquema, uma microcentral rural é constituída por 3 partes básicas, que é o sistema de captação e de adução de água, a casa de máquinas e a linha de transmissão de energia elétrica até os pontos de consumo. Cada uma das partes de uma microcentral possui componentes indispensáveis ao funcionamento adequado de todo o sistema. Vamos então falar sobre cada um destes componentes, iniciando-se pela captação da água. A captação de água para movimentar uma microcentral é feita desviando-se a água do leito do rio para um canal, o que é feito em um local estratégico. Quando o nível do curso d'água sofrer variações consideráveis durante o dia, será necessário construir pequenas barragens, de terra, de pedra ou de concreto, para que a quantidade de água desviada para o canal seja praticamente constante. Quando a vazão do rio for maior que a requerida para movimentar a usina, como neste caso, por exemplo, o volume excedente passará sobre o vertedouro da barragem, seguindo o curso natural do rio. O próximo componente do sistema de adução de água sobre o qual vamos falar é o canal. O canal para a condução de água deverá ser construído em nível podendo ser de terra, revestido com solo cimento ou de concreto. Os canais revestidos apresentam maior custo de implantação. No entanto, reduzem consideravelmente os custos para com manutenção. Logo após o ponto de captação da água, é necessário instalar grades para reter impurezas, como folhas e galhos, que normalmente são conduzidas pela água. Estas grades poderão ser de madeira de lei, ou preferencialmente metálicas, de material galvanizado. Elas devem ser instaladas formando um ângulo de 60 a 75 graus, com a horizontal, levando-se em consideração o sentido de escoamento da água, conforme está ilustrado neste esquema. Neste mesmo local, deve-se instalar também comportas para auxiliar no controle da vazão de água a ser conduzida pelo canal, além de facilitar eventuais trabalhos de manutenção no interior do canal. Sempre que possível, deve-se utilizar comportas de chapas de aço, equipadas com volante de acionamento, como esta que você está vendo. A presença de areia em suspensão na água causa danos nas pás do rotor da turbina da usina, como aconteceu com este rotor que você está vendo. Por isso, além das comportas, é muito importante prever, na época de construção do canal, a existência de um desarenador. Construído no início do canal, ele tem a função de criar uma zona de baixa velocidade da água, permitindo assim que a areia, bem como outras partículas em suspensão na água, fiquem retidas. Em geral, o comprimento do desarenador varia entre 2 e 5 metros, de acordo com a vazão de água que escoa pelo canal. Na lateral do desarenador, deverá existir uma comporta para permitir realizar periodicamente a retirada do material. Em ocasiões de chuva, o nível de água dentro do canal poderá elevar-se de maneira considerável. Portanto, próximo à câmara de carga, deverá ser construído um extravasor de água para servir de dispositivo de segurança e permitir que o excesso de água do canal seja retirado do sistema. Agora vamos falar sobre a câmara de carga. A câmara de carga refere-se a uma caixa de alvenaria ou de concreto que é construída no final do canal de condução de água. Ela tem a função de receber a água do canal e conduzi-la para a tubulação que alimentará a turbina. Neste local também deverá existir uma grade para reter algumas impurezas que possam ter passado pela grade no início do canal, bem como impurezas que poderão atingir a água durante a condução do canal, que é feita a céu aberto. Além disso, próximo da entrada da câmara de carga deverá ser instalada outra comporta na lateral do canal para permitir o desvio da água nas ocasiões de manutenção.
A tubulação é o próximo elemento sobre o qual vamos falar. A condução da água entre a câmara de carga e a casa de máquinas é feita por meio de uma tubulação fechada, devido ao desnível existente, caracterizando um sistema de conduto forçado. Esta tubulação poderá ser de ferro fundido ou de aço. A tubulação deverá ser instalada sobre blocos de ancoragem, de concreto armado ou de alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia. Esses blocos cumprem a função de absorver o peso da tubulação e da água, mantendo a estrutura estável. Além disso, estando a tubulação a uma altura mínima de 30 centímetros acima da superfície do solo e os arredores sempre limpos, a sua vida útil será consideravelmente aumentada. Uma válvula de gaveta, ou tipo borboleta, como esta aqui, deverá ser instalada no final da tubulação para permitir interromper o fluxo de água quando for necessário fazer manutenções na turbina ou em outros componentes ligados a ela. Agora, vamos falar dos componentes da casa de máquinas, iniciando-se pela turbina. A turbina é o componente mais importante do sistema, sendo responsável por receber a energia hidráulica da água e convertê-la em energia mecânica que gira o eixo. Ela é constituída por uma parte externa, tecnicamente chamada de caixa espiral, e em seu interior encontra-se o rotor. A água conduzida sob pressão pela tubulação, a partir da câmara de carga, atinge o interior da turbina e incide nas pás do rotor, fazendo com que ele gire, e o mesmo acontece com seu eixo. Existem vários tipos de turbinas, sendo que as características particulares de cada uma são definidas basicamente de acordo com o rotor utilizado. Aqui estão os rotores das turbinas mais utilizadas em microcentrais rurais. O rotor da turbina Pelton, que possui várias pás em forma de dupla concha, cada uma presa ao rotor por meio de 2 parafusos. O rotor da turbina Mitchell-Bank, que possui este formato que é chamado de gaiola de esquilo. O rotor da turbina Francis, no qual a água entra no sentido radial e sai axialmente, passando entre as palhetas. E, em alguns casos, utiliza-se rotores em hélice, nos quais as palhetas ocupam uma posição helicoidal em torno do eixo. A escolha do tipo de turbina a ser utilizada em uma determinada microcentral depende das características de cada situação, levando-se em consideração a altura de queda, a vazão, o rendimento do conjunto, o custo de instalação e de manutenção e as facilidades por assistência técnica. Mais à frente será apresentado em detalhes o processo de escolha de uma turbina. O gerador é o próximo componente da casa de máquinas, sobre o qual vamos falar agora. O gerador é a máquina que recebe energia mecânica, fornecida pela turbina, e a converte em energia elétrica, usando o princípio da indução magnética. O gerador pode ser acionado diretamente por meio do eixo, no qual encontra-se montado o rotor da turbina, ou possuir acionamento indireto, quando a transmissão é feita por meio de polias e correias. A definição do tipo de acionamento a ser utilizado será feita com base na compatibilidade entre a rotação da turbina e do gerador. O tipo e as características da turbina, a altura de queda e a vazão de água a serem utilizadas são os parâmetros que permitirão definir a rotação da turbina. Uma vez conhecida a rotação da turbina para uma determinada situação, faz-se a escolha do gerador. Os geradores são padronizados em função da rotação e do número de polos, conforme apresentado nesta tabela. Veja, por exemplo, que quanto menor a rotação do gerador, maior será o número de polos, encarecendo o gerador. Quando for possível utilizar um gerador e uma turbina com a mesma rotação, o acoplamento poderá ser feito diretamente por um eixo. Mas, quando isso não for possível, será necessário utilizar multiplicador de polias e correias ou redutores por engrenagens. Os geradores podem ser monofásicos ou trifásicos. Os trifásicos, além de cobrir maior faixa de potência, permitem a utilização de motores trifásicos na propriedade, que possuem menor custo, maior rendimento e menor índice de defeitos do que os motores monofásicos. Os geradores monofásicos são encontrados no mercado com potências que variam de 1,3 a 75 kVA, o que corresponde a uma variação de 1 a 60 kW. Já os trifásicos são encontrados na faixa de 5 a 100 kVA,
o que corresponde a uma variação de 4 a 80 kW. No manual desse videocurso você encontrará uma tabela com os valores de potência para geradores monofásicos e trifásicos. Agora vamos falar sobre os sistemas de controle de tensão e de frequência. Para que a tensão e a frequência elétrica da rede sejam mantidas constantes, é preciso que o gerador trabalhe sempre na mesma rotação, ou seja, na sua rotação nominal, que é especificada pelo fabricante. Entretanto, se uma carga elétrica é ligada, como o motor, por exemplo, o gerador passa a ser mais exigido, resultando em uma queda de rotação. Da mesma forma, se uma carga elétrica é desligada, há um alívio imediato no gerador que tende a girar mais rápido. Quando a rotação do gerador é mais lenta, a tensão e a frequência elétrica da rede diminuem. E quando a rotação é maior, a tensão e a frequência aumentam. A solução deste problema consiste em utilizar um dispositivo de controle, que pode ser um regulador hidráulico ou um controlador eletrônico, sobre os quais o professor Geraldo Lúcio Thiago Filho irá falar. Um dos grandes problemas que existiam nas microcentrais rurais de antigamente era com referência à qualidade de energia elétrica. O construtor colocava-se a turbina e o gerador e omitia o regulador de velocidade. Com isso, a qualidade de energia elétrica gerada por essas microcentrais era muito ruim. À medida que a pessoa ia colocando carga, isto é, acendendo lâmpadas, ligando motores, a frequência do sistema varia, diminuía e a qualidade da energia utilizada diminuía. Bom, a solução para esse tipo de problema é colocar um regulador de velocidade. Esse regulador tem a função de manter o grupo gerador em rotação constante. E essa rotação constante mantém a mesma frequência. Se mantém a mesma frequência, você mantém a qualidade de energia elétrica. O problema do regulador hidráulico e mecânico, ele consome uma parte considerável da potência da central, podendo chegar até 20% da central, dependendo do tamanho da central. Então, em centrais até 20 kW, por exemplo, omitia-se o regulador porque ela poderia consumir até de 2 a 3 kW, ou seja, de 10 a 15% da potência gerada pelo microcentralzinho. Agora, com o advento da tecnologia, foi desenvolvido aqui na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, por exemplo, um regulador de velocidade eletrônico que mantém a frequência sem gastar a energia gerada no grupo gerador. Como? Através de uma carga de lastro, são resistências que se ligam ou desligam automaticamente em função da carga utilizada. À medida que você desliga a lâmpada ou a carga, elas vão transferir essa carga para as resistências. Essa resistência pode aquecer ou não uma água, mas mantém a carga do grupo gerador constante. E com isso, mantém a rotação e a frequência constante. Mantendo esses dois parâmetros, a gente mantém a qualidade da energia constante, ou seja, dentro dos padrões exigidos pela norma. O regulador hidráulico atua de maneira automática no distribuidor de água da turbina, que fica instalado na entrada da caixa espiral. Nas situações em que o gerador é mais exigido, a queda de rotação do conjunto é transmitida ao regulador automático, que atua abrindo o distribuidor, permitindo a entrada de mais água, o suficiente para manter o conjunto na rotação nominal. De forma semelhante, quando o gerador é aliviado e tende a girar mais rápido, o regulador automático atua em sentido contrário, reduzindo a entrada de água na turbina. O controlador eletrônico é formado por uma placa de componentes eletrônicos associado a outros componentes elétricos, como contactores e fusíveis de azede, que ficam alojados em um quadro no interior da casa de máquinas. Os contactores comandam a alimentação das resistências industriais que se encontram instaladas no interior de caixas d'água. Cada contactor é conectado a uma determinada resistência, que deverá ser trifásica no caso do sistema elétrico ser trifásico, ou monofásica para sistemas monofásicos. Assim, quando a energia gerada não estiver sendo totalmente consumida pelas cargas elétricas da propriedade, o controlador automático se encarregará de armar um ou mais contactores, ligando uma ou mais resistências ao sistema. As resistências atuarão como dissipadores do excedente de energia na forma de calor, aquecendo a água. Em geral, utiliza-se de 3 a 5 resistências de valores diferentes, sendo que a potência consumida por todas elas deverá ser igual à potência máxima fornecida pela microcentral. Vamos falar agora sobre o volante de inércia.
volante de inércia refere-se a um disco de ferro fundido ou de aço que deverá ser instalado no eixo da turbina para auxiliar no controle da variação da rotação. Por possuir uma massa relativamente grande, uma vez em movimento, se encarregará de absorver pequenas variações de carga, retardando assim o efeito da variação de rotação. O volante será acoplado ao eixo quando a transmissão da turbina para o gerador for feita diretamente por meio de um eixo. Já nos casos em que a transmissão for do tipo indireta, ou seja, por meio de correias, as próprias polias já serão dimensionadas para servir também como volante de inércia. O painel de controle é o próximo componente sobre o qual vamos falar. Além das máquinas que constituem a unidade de geração de energia elétrica, ou seja, a turbina, o gerador e o sistema de controle de tensão e frequência, é indispensável a existência de um painel de controle. Neste painel, deverá existir um frequencímetro, um amperímetro para cada fase, um voltímetro com chave seletora para a medição entre cada duas fases e um disjuntor termomagnético. Por meio desses aparelhos indicadores, torna-se possível estabelecer um controle visual sobre o funcionamento da microcentral. No frequencímetro é possível verificar eventuais variações da frequência elétrica da rede em relação ao valor padrão, que no Brasil é de 60 Hz. Os amperímetros servem para indicar a corrente elétrica que se encontra fluindo em cada fase, a cada momento. E o voltímetro serve para indicar a tensão elétrica com que a energia está sendo fornecida. As tensões usuais em baixa tensão são as seguintes. Para o sistema monofásico, há 3 fios, sendo um neutro e 2 fases. Pode-se utilizar 120 volts entre uma fase e o neutro e 240 volts entre as 2 fases. Para os sistemas trifásicos com 4 fios, sendo 3 fases e um neutro, utiliza-se 127 volts entre cada fase e o neutro e 220 volts entre 2 das fases. Pode-se utilizar também 220 volts entre cada fase e o neutro e 380 volts entre 2 das fases. Os valores a serem utilizados devem ser definidos levando-se em consideração o padrão adotado pela concessionária de energia elétrica da região. O disjuntor termomagnético atua como elemento de segurança, protegendo o sistema elétrico contra sobrecargas. Havendo uma sobrecarga ou um consumo de energia exagerado, estando acima da capacidade de geração da microcentral, o disjuntor termomagnético atuará automaticamente, desligando as cargas do sistema. Por isso, ele deverá ser dimensionado para suportar uma corrente máxima, compatível com a potência elétrica máxima que a microcentral poderá fornecer. Nesta tabela estão apresentadas algumas especificações de disjuntores termomagnéticos, em função da potência e da tensão elétrica do gerador. Veja, por exemplo, que para proteger o sistema elétrico de um gerador com potência de 50 kW e uma tensão de 220 volts, será necessário utilizar um disjuntor de 175 amperes. Vamos agora falar sobre as características gerais da casa de máquinas. A casa de máquinas deverá ser construída em um local que facilite o retorno da água utilizada no acionamento da turbina ao leito do rio. Entretanto, é muito importante evitar terrenos pouco estáveis e áreas propensas a alagamentos em época de chuvas. Além disso, ela deverá ser simples, porém sólida, espaçosa e segura. A base e o piso deverá ser de concreto, as paredes de alvenaria e a cobertura de telha. Ela deverá possuir uma janela e uma porta de madeira. Embora seja de aspecto simples, a casa de máquinas deverá ser segura para não permitir a entrada de animais ou pessoas estranhas. Na parte de baixo da casa de máquinas existe o canal de fuga, que é o responsável pela condução da água ao leito do rio. Este canal deverá ser de concreto e as suas dimensões calculadas em função da vazão de água utilizada no acionamento da turbina. Assim, a largura interna do canal de fuga deverá ser obtida multiplicando-se a vazão da água em metros cúbicos por segundo por 0,05 e somando-se 2,3 ao resultado encontrado.
A altura da lâmina de água dentro do canal deverá ser obtida multiplicando-se a vazão em metros cúbicos por segundo por 0,1 e somando-se 1,3 ao resultado encontrado. No caso de turbinas que utilizam tubos de sucção, como é o caso da turbina Francis e a tipo hélice, será necessário construir uma soleira afogada logo após a saída da tubulação de sucção. A altura desta soleira deverá ser igual à altura da lâmina de água dentro do canal, menos a profundidade, que a extremidade da tubulação de sucção deverá ficar afogada. Este valor deverá ser fornecido pelo fabricante da turbina. O próximo assunto a ser apresentado é a linha de transmissão. A energia elétrica fornecida pela microcentral precisa ser conduzida até os locais onde será utilizada. Para isso, utiliza-se normalmente redes aéreas, com postes de concreto armado ou ainda madeira de lei ou madeira tratada. Uma única rede será responsável por conduzir a energia da microcentral para atender aos diversos pontos de consumo. Quando a microcentral for destinada a atender apenas um ponto de consumo, como uma residência ou apenas uma agroindústria, como laticínios, por exemplo, a rede de distribuição será instalada interligando a microcentral a este ponto de consumo. Mas, na grande maioria dos casos, uma microcentral deverá atender a mais de um ponto de consumo, que, em geral, encontram-se localizados distantes uns dos outros. Nestes casos, a maneira correta de fazer a distribuição elétrica consiste na instalação de um centro de distribuição de circuitos. Assim, a energia elétrica será conduzida da microcentral até este centro de distribuição e deste saem os ramais individuais para alimentar cada ponto de consumo. Nesta maquete temos representado uma propriedade rural com 5 pontos de consumo, ou seja, uma residência, uma agroindústria, uma oficina, um galpão e uma casa de bombas de um sistema de irrigação. Pelas características particulares desta propriedade, estabeleceu-se que 3 ramais de distribuição seriam utilizados neste caso, sendo um para a residência e a agroindústria, outro para atender a oficina e o galpão, e um terceiro para alimentar a bomba do sistema de irrigação. Assim, a rede elétrica em alta tensão conduzirá a energia até o centro de cargas, onde encontra-se instalado o centro de distribuição de circuitos. Deste centro partem os 3 circuitos de alimentação, cada um possuindo seus respectivos dispositivos de proteção instalados no centro de distribuição. No manual desse videocurso, você encontrará informações detalhadas sobre como determinar o centro de carga do sistema, bem como as técnicas construtivas. A condução da energia elétrica é feita por meio de condutores elétricos. Por isso, é de fundamental importância fazer o dimensionamento desses condutores de forma correta para se obter uma rede segura e sem perdas. Este dimensionamento é feito considerando-se as correntes elétricas que fluem em cada trecho do sistema e a queda de tensão permitida pela norma brasileira. A partir das bitolas encontradas para os condutores, pode-se avaliar o custo do sistema de transmissão. Por meio de análises técnicas e econômicas, é possível chegar à conclusão se a transmissão deverá ser feita em baixa ou em alta tensão. Quando os estudos indicarem que a transmissão em alta tensão será mais vantajosa, será necessário instalar uma subestação elevadora de tensão, o mais próximo possível da casa de máquinas. Esta subestação será constituída por um transformador que irá receber a energia elétrica do gerador em baixa tensão e transformá-la em alta tensão. Normalmente, ela será elevada para 13.800 volts, no caso de sistemas trifásicos, ou para 7.900 volts, no caso de sistemas monofásicos. Neste caso, a rede de distribuição terá as mesmas características das redes de concessionárias de alta tensão, ou seja, no poste onde o transformador será instalado, deverá existir para cada fase um para-raios, uma chave fusível e isoladores. Nos postes intermediários, as fases deverão ser mantidas isoladas por meio de isoladores de pino. Ao chegar próximo do local de consumo da energia elétrica, será preciso instalar outra subestação, agora do tipo abaixadora de tensão.
O transformador desta subestação receberá a energia em alta tensão e a converterá em baixa tensão ou tensão de consumo. Sobre este assunto específico, aconselhamos o estudo do videocurso Distribuição Elétrica na Fazenda, também produzido pelo Centro de Produções Técnicas. Agora vamos ver como deve ser feito o aterramento. Todo o sistema de geração e consumo de energia elétrica para funcionar com eficiência e ser seguro contra acidentes por choques precisa de um bom aterramento. O aterramento de uma microcentral hidrelétrica é feito interligando as carcaças de todos os equipamentos existentes na casa de máquinas a um conjunto de hastes metálicas cravadas no solo. Esta interligação é feita utilizando-se cordoalha de cobre com bitola mínima de 35 milímetros quadrados ou cabo de aço com 6,5 milímetros de diâmetro. Por uma questão de segurança, recomenda-se que o condutor neutro, na saída do painel, também seja conectado ao sistema de aterramento. O aterramento deverá ser feito próximo da casa de máquinas, sendo constituído de, pelo menos, 3 hastes metálicas cobreadas com 3 metros de comprimento. Estas hastes deverão ser cravadas, de preferência em local úmido, espaçadas no mínimo de 3 metros, de tal forma a constituírem um triângulo. Em seguida, faça a interligação de todas as hastes com o condutor de aterramento, a uma profundidade mínima de 50 centímetros. A resistência de terra do aterramento não deverá ser superior a 10 ohms. Portanto, se necessário, deverão ser cravadas no solo outras hastes até conseguir este valor. As hastes de ferro galvanizado tipo cantoneira também poderão ser utilizadas. Um cuidado especial que deverá ser tomado é com relação à união de materiais diferentes, visando evitar elevada resistência de contato devido a oxidações. Quando as hastes e o condutor de aterramento forem do mesmo material, o conector poderá ser simples, do mesmo material. Já no caso de as hastes e o condutor de aterramento serem de materiais diferentes, será necessário utilizar conectores com separadores, especiais para a conexão de materiais diferentes. Para finalizar este módulo, vamos falar sobre proteção contra descargas atmosféricas. As redes elétricas são estruturas susceptíveis à incidência de raios, porque percorrem longas distâncias, passando por áreas, às vezes planas e descampadas, às vezes por pontos mais elevados da propriedade. Estes locais são propícios para a incidência de raios. Por isso, é muito importante proteger a instalação e os equipamentos elétricos ligados a ela contra descargas atmosféricas, instalando-se para raios de baixa tensão, de 800 volts. Estes para-raios poderão ser instalados na saída dos condutores do painel de controle. Veja que será necessário instalar um para-raios para cada fase do sistema. Todos os para-raios deverão ser conectados a um condutor de aterramento, constituído por uma cordoalha de cobre com diâmetro mínimo de 35 milímetros quadrados, ou por um cabo de aço de 6,5 milímetros de diâmetro. Este condutor de aterramento será então conectado ao sistema de aterramento da micro-usina. Próximo aos pontos de consumo, deve-se fazer também a instalação de para-raios de baixa tensão, sendo um para cada fase, e ligá-los a um sistema de aterramento. Para o caso da transmissão ocorrer em alta tensão, a proteção deverá ser feita por meio de para-raios de alta tensão, instalados da mesma forma dos utilizados pelas concessionárias de fornecimento de energia elétrica. Para finalizar este módulo, vamos ver o que o engenheiro mecânico Sr. José Henrique, fabricante de turbinas Mittelbank, tem a nos dizer sobre o custo de uma microcentral hidrelétrica na fazenda. Quanto ao custo dessas usinas, dessas microcentrais, isso não varia muito entre uma unidade, por exemplo, de 10 kW e para 15. Por quê? Porque o custo da fabricação é quase igual, variando apenas o preço do gerador. A amortização de uma unidade dessa se faz em 2 anos, 2 anos e meio. Dependendo da utilização, você consegue amortizar em 8 meses. O que seria dependendo da utilização? Você consegue
utilizar mais energia elétrica em atividades que você antes não usava. Por exemplo, você já passa a ter máquina de solda na fazenda, você já passa a utilizar água quente para lavar peça, você para desinfetar as máquinas de ordenha. Então você passa a utilizar energia elétrica numa atividade que você não fazia isso antes. Bem, agora que você já sabe quais são as principais características de uma microcentral rural, os principais componentes e como eles atuam, os tipos de turbina e os detalhes técnicos, vamos apresentar a metodologia de projeto de uma microcentral rural. Para isso, será necessário determinar primeiro a altura de queda disponível e a vazão do curso d'água, para em seguida calcular a potência disponível e dimensionar os equipamentos. Vamos começar falando como se faz para determinar a altura de queda. Determinar a altura de queda significa medir a diferença de nível existente entre a câmara de carga e a turbina. Existem várias maneiras de determinar essa diferença de nível. Neste trabalho, nós vamos mostrar por meio de um esquema como isto poderá ser feito, utilizando-se o nível de mangueira. Para isso, será necessário utilizar 2 réguas de madeira ou tubos de PVC com 2 metros de comprimento cada, graduados em centímetros, e uma mangueira flexível transparente, cheia com água, com pelo menos 8 metros de comprimento. Colocando-se as réguas na posição vertical em 2 pontos diferentes do terreno, A e B, obtém-se a diferença de nível entre esses 2 pontos, conforme você pode ver neste esquema. A diferença de nível entre esses 2 pontos é obtida subtraindo-se a leitura correspondente ao nível da água no ponto B, da leitura correspondente ao nível da água no ponto A. Depois de anotar este valor, a régua do ponto B será mantida e a do ponto A transferida para o outro ponto abaixo do ponto B, que vamos chamá-lo de ponto C. Agora, determina-se a diferença de nível entre os pontos B e C, subtraindo-se a leitura no ponto C da leitura no ponto B. Este processo deverá ser repetido até chegar ao local onde a turbina será instalada. Finalmente, bastará somar todas as leituras realizadas para obter a diferença de nível total, que deverá ser expressa em metros. Agora vamos mostrar como se faz para estimar a vazão do curso d'água. Existem vários métodos para determinar a vazão de curso d'água, mas para fins de cálculo da potência de uma microcentral, pode-se adotar os métodos do vertedouro ou do flutuador. Nesse filme, vamos mostrar o método do flutuador, que é o mais fácil de ser executado, e no manual você encontrará todas as informações necessárias sobre o uso do vertedouro. A estimativa da vazão de um curso d'água terá que ser feita no período da seca, quando a vazão do curso d'água é mínima. O método do flutuador consiste em determinar a seção transversal média do leito do rio e a velocidade média da água para estimar a sua vazão. Vamos então demonstrar como isto é feito. Depois de escolher um trecho reto do rio, crava-se 2 estacas de madeira, sendo uma de cada lado do rio. Em seguida, amarra-se uma corda nas 2 estacas no sentido transversal ao curso d'água. Depois, mede-se em uma das margens uma distância de 10 metros paralela ao curso d'água, a partir da primeira estaca. Neste ponto, crava-se outra estaca de madeira e a mesma coisa deverá ser feita na outra margem. Novamente, amarra-se uma corda nas 2 estacas no sentido transversal ao curso d'água. Utilizando-se, por exemplo, um recipiente de plástico com tampa, que deverá ser parcialmente cheio de água, obtém-se o objeto flutuador. Este deverá ser então jogado na água, a uma distância em torno de 5 metros antes da primeira corda. Um colaborador ficará segurando um cronômetro, pronto para ser acionado, próximo do local onde a primeira corda foi amarrada. Assim que o flutuador
passar exatamente embaixo desta corda, o cronômetro deverá ser acionado, iniciando-se a contagem do tempo. Em seguida, o mesmo colaborador terá de deslocar-se até a outra estaca, onde a segunda corda encontra-se amarrada, mantendo-se o cronômetro acionado. No momento em que o flutuador passar embaixo desta corda, trava-se o cronômetro, obtendo-se assim o tempo gasto para o flutuador percorrer os 10 metros anteriormente marcados. Este tempo deverá ser anotado e o cronômetro zerado. O processo deverá ser repetido pelo menos por 3 vezes. O tempo médio a ser considerado nos cálculos será obtido por meio desta fórmula que você está vendo, ou seja, obtém-se o somatório entre as leituras de tempo e divide o resultado pelo número de leituras efetuadas. Finalmente, obtém-se a velocidade média do curso d'água, dividindo-se a distância considerada, que é de 10 metros, pelo tempo médio gasto. Vamos fazer um exemplo de cálculo para facilitar o entendimento. Os valores de tempo a serem considerados estão apresentados nesta tabela. Como você pode ver, o tempo médio encontrado para o flutuador percorrer os 10 metros foi de 12 segundos e meio. Assim, a velocidade média da água será igual a 0,8 metros por segundo. O próximo passo consiste em estimar a seção transversal do curso d'água. Para isso, coloca-se uma trena esticada junto à corda, obtendo-se assim a largura do leito do rio neste local. Em seguida, utilizando-se uma fita isolante, por exemplo, são feitas marcações ao longo da trena, que se encontra esticada sobre o rio. Serão necessários pelo menos 5 marcações igualmente espaçadas, como está sendo feito neste caso. Depois de fazer as marcações, inicia-se a tomada de dados para calcular a seção transversal do rio, o que é feito utilizando-se uma régua graduada. Como você pode ver neste caso, por exemplo, a régua graduada está sendo substituída por uma trena presa a uma baliza metálica. Para obter os dados, bastará colocar a régua graduada dentro da água, na vertical, até tocar o fundo do curso d'água, em cada posição assinalada na trena que se encontra esticada sobre o curso d'água. As leituras são feitas na superfície da água e os valores devidamente anotados, obtendo-se assim a profundidade do leito em cada ponto. Este mesmo procedimento deverá ser repetido também na outra seção do rio, onde encontra-se instalada a segunda corda. Para obter a área de cada seção, primeiro somam-se os valores de cada leitura e divide-se o valor encontrado por 100 para expressar o resultado em metro. Em seguida, divide-se este novo resultado pelo número de leituras, mais 1. Finalmente, multiplicando-se o resultado encontrado pela largura do curso d'água, obtém-se a área aproximada da seção transversal do curso d'água. Esse procedimento será agora ilustrado por meio de um exemplo de cálculo, cujos dados que serão utilizados estão apresentados nesta tabela. Como você pode ver, foram realizadas 5 leituras, cuja soma de todas elas será igual a 307 centímetros, que corresponde a 3,07 metros. Este valor será agora dividido pelo número de leituras realizadas mais 1, neste caso, sendo igual a 6, pois foram realizadas 5 leituras. Veja que o resultado encontrado foi igual a 0,512 metros. Agora bastará multiplicar o valor de 0,512 metros pela largura do curso d'água, que neste caso é de 3 metros. Portanto, a área média da seção transversal será igual a 1,536 metros quadrados. Este mesmo procedimento deverá ser realizado também para a segunda seção do curso d'água. O valor da área média a ser considerado na estimativa da vazão será obtido somando-se os valores correspondentes às 2 seções transversais e dividindo-se o resultado por 2. Com base nos dados do nosso exemplo, já sabemos que a área de uma das seções transversais é igual a 1,536 metros quadrados. Considerando que a área da segunda seção
seja igual a 1,386 metros quadrados, a área média a ser considerada no cálculo da vazão será de 1,461 metros quadrados. Bem, depois de estimar a velocidade média da água e a área média do curso d'água, bastará utilizar esta outra fórmula para obter a vazão. No caso de cursos d'água com margens duras e irregulares, o valor da constante C será igual a 0,6. Em nosso exemplo de cálculo, a velocidade encontrada foi de 0,8 metros por segundo e a área média da seção transversal igual a 1,461 metros quadrados. Portanto, considerando-se estes valores, podemos dizer que a vazão média do curso d'água será igual a 0,701 metros cúbicos por segundo. O próximo passo consiste em estimar a potência hidráulica disponível. Depois de conhecer a altura de queda e a vazão, podemos estimar a potência hidráulica disponível. Para isso, bastará utilizar esta fórmula que você está vendo, que fornecerá o valor da potência hidráulica disponível em quilowatts. Assim, para uma altura de queda de 16 metros e uma vazão de 0,701 metros cúbicos por segundo, a potência hidráulica disponível será de aproximadamente 69,5 kW. O valor da potência hidráulica é aproximado e serve para auxiliar na tomada de decisão sobre a implantação de uma microcentral. O valor real da potência que será gerada será conhecido após a escolha da turbina. Ele poderá ser maior ou menor que a potência hidráulica disponível, dependendo do rendimento da turbina que será escolhida. Agora será a vez de fazer a escolha da turbina, do gerador, do regulador de vazão e do disjuntor. Como já foi apresentado neste filme, existem vários tipos de turbina que poderão ser utilizadas em microcentrais rurais. Todas elas, quando instaladas em uma determinada condição de altura de queda e vazão, gerarão energia. Entretanto, para cada condição específica, existirão tipos de turbina que são mais eficientes do que outras, permitindo assim uma maior conversão da energia hidráulica disponível em energia elétrica fornecida. Assim, para fazer a escolha da turbina, bastará utilizar um gráfico semelhante a este que você está vendo, que relaciona a vazão em metros cúbicos por segundo com a altura de queda em metros. Utilizando os dados do nosso exemplo, para uma vazão de 0,701 metros cúbicos por segundo e uma altura de queda de 16 metros, verifica-se que, neste caso, poderá ser utilizada uma turbina Francis ou uma Mitchell-Bank, que resultarão em uma potência mecânica no eixo de aproximadamente 84 kW. Com este valor, podemos agora calcular a potência elétrica que será fornecida pelo gerador. Para isso, bastará multiplicar a potência mecânica fornecida pela turbina pelo coeficiente de rendimento do gerador, que normalmente é de 0,9 ou 90%. Sendo assim, para o nosso exemplo, a potência elétrica máxima possível de ser gerada será de 75,6 kW. Portanto, poderá ser utilizado um gerador trifásico com potência de 75 kW. Depois de saber a potência elétrica fornecida, é preciso considerar três situações distintas, que são as seguintes. A potência elétrica fornecida será maior que a requerida. Neste caso, não será necessário utilizar toda a vazão de água disponível. A potência elétrica fornecida será praticamente igual à potência requerida. Neste caso, utiliza-se toda a vazão de água e o sistema trabalhará sempre a plena carga. A potência elétrica fornecida será inferior à potência requerida. Neste caso, será necessário fazer um planejamento de utilização das cargas, por meio de um quadro de demandas, conforme será apresentado no manual deste videocurso. O próximo passo consiste em fazer a escolha do regulador automático. Quando a potência da microcentral for inferior a 20 kW, o ideal é que se utilize o controlador eletrônico. Este controlador funciona com a turbina operando com uma vazão de água constante, mantendo a frequência também constante. Assim, ele transfere parte da carga que está sendo gerada para um conjunto de resistências elétricas, que podem ser utilizadas para aquecer a água ou o ar. Já para os casos de potências superiores a 20 kW,
O ideal é que se utilize reguladores hidromecânicos, que funcionam variando a abertura do distribuidor, e, em consequência, ocorre variação da vazão em função da carga elétrica do sistema. Finalmente, será feito o dimensionamento do disjuntor de proteção que será instalado no quadro de comandos para proteger o gerador contra sobrecargas. Isto é feito levando-se em consideração a potência elétrica máxima que será gerada e a tensão elétrica na saída do gerador, conforme apresentado nesta tabela. Se o gerador escolhido para o nosso exemplo foi trifásico, com potência igual a 75 kW e a tensão de 220 volts, o disjuntor a ser utilizado deverá ser trifásico de 250 amperes. Falta ainda falar sobre o dimensionamento dos condutores, e é o que vamos fazer agora. Somente 70 serão utilizados na fazenda, distribuídos da seguinte forma: 10 kW para atender a residência, 30 kW para atender a uma unidade de beneficiamento de café, 10 kW para atender a um conjunto motobomba para irrigação e 20 kW para atender a um laticínio. Será considerado também que todas essas cargas poderão ser utilizadas ao mesmo tempo. Além disso, todos os pontos de consumo serão alimentados por redes trifásicas a 220 volts, utilizando-se condutores de alumínio instalados em redes aéreas. As bitolas dos condutores de alumínio recomendadas para distribuição elétrica em sistemas convencionais são 6 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG e 4/0 AWG. Desta relação, a 6 AWG é a menor bitola e a 4/0 AWG é a maior bitola. As cargas encontram-se distribuídas na fazenda da forma que está ilustrada nesse esquema. Veja que a energia será conduzida da microcentral até um centro de distribuição de circuitos e deste partirão os ramais individuais para alimentar cada ponto de consumo. Assim, a potência no ponto B será igual a 70 kW, no ponto C será igual a 10 kW, no ponto D será de 30 kW, no ponto E será de 10 kW e no ponto F será de 20 kW. Primeiro vamos mostrar como deverá ser feito o dimensionamento de cada trecho do circuito pelo critério da capacidade de condução de corrente. Este critério consiste em determinar a corrente elétrica máxima que fluirá em cada trecho do circuito e compará-la com a máxima corrente que um determinado condutor poderá suportar. No caso de circuitos trifásicos, o cálculo da corrente será feito utilizando-se essa fórmula, ou seja, divide-se a potência de cada ponto de consumo, dada em watts, pela tensão da rede, em volts, multiplicada pela raiz quadrada de 3 e pelo fator de potência. Para a residência, o fator de potência será considerado igual a 1, e para os demais pontos de consumo, onde a maior parcela das cargas refere-se à força motriz, o fator de potência será considerado igual a 0,8. No alimentador geral, o fator de potência também será considerado igual a 0,8. Assim, a corrente máxima que fluirá do trecho AB, isto é, entre a microcentral e o centro de distribuição de circuitos, será de 229,6 amperes. Com base nos dados apresentados nesta tabela, verifica-se que o condutor 2/0 AWG, que suporta até 232 amperes, é o indicado. No trecho BC, entre o centro de distribuição de circuitos e a residência, a corrente máxima será de 26,2 amperes, calculada desta forma que você está vendo. Assim, o condutor indicado para este trecho é o de bitola 6 AWG. No trecho BD, entre o centro de distribuição de circuitos e a beneficiadora de café, a corrente máxima será de 98,4 amperes. Nesse caso, o condutor indicado é o de bitola 4 AWG. Procedendo-se da mesma forma, verifica-se que em todos os demais circuitos, a
partir do centro de distribuição, serão indicados condutores de alumínio com bitola 6 AWG, pelo critério da máxima capacidade de condução de corrente. Agora será preciso dimensionar novamente os condutores de todos os ramais, porém utilizando-se o critério da queda de tensão. Para isso, é necessário saber o percentual admissível de queda em cada trecho do circuito, o comprimento de cada trecho, além da potência elétrica consumida no trecho. O máximo percentual de queda admissível para sistemas de distribuição em baixa tensão é de 5%, desde os terminais do gerador até o ponto de entrega da energia elétrica. Como estamos considerando a existência de um centro de distribuição de circuitos, vamos adotar que dos terminais do gerador até o centro de distribuição de circuitos poderá haver 4% de queda de tensão, e deste centro até o ponto de entrega da energia poderá haver 1% de queda. Conforme apresentado nesse esquema, o comprimento do alimentador geral entre a microcentral e o centro de distribuição de circuitos é de 350 metros. Primeiro, multiplica-se esta distância pela potência consumida por esse circuito e divide-se o resultado por um fator de potência de 0,8, obtendo-se assim o momento elétrico nesse trecho, que será igual a 30.625 kVA vezes metro. Nesta tabela estão apresentados os momentos elétricos para os diversos cabos de alumínio em instalações aéreas com 4% de queda. Como você pode observar, todos os cabos suportarão um momento elétrico bem menor do que o calculado. Portanto, nesse caso, a transmissão de energia até o centro de distribuição de circuitos deverá ser feita em alta tensão. Portanto, devemos instalar uma subestação elevadora de tensão próxima da casa de máquinas e uma abaixadora próxima ao centro de distribuição de circuitos. As redes de baixa tensão passarão a existir apenas entre o centro de distribuição de circuitos e os pontos de consumo. Por isso, poderá ser considerado que entre os bornes do transformador abaixador de tensão e o centro de distribuição de circuitos poderá existir 1% de queda de tensão. Deste centro até os pontos de consumo, poderá existir 4% de queda de tensão em cada ramal de ligação. Vamos ver como se faz esse dimensionamento, utilizando-se o circuito da residência. Primeiro, calcula-se o momento elétrico requerido pela carga de 10 kW. Isto é feito dividindo-se esta carga por 1, que é o fator de potência considerado. O resultado encontrado é agora multiplicado pelo comprimento do circuito, que é de 25 metros. Veja que o momento elétrico requerido pela carga é igual a 250 kVA vezes metros. Em seguida, faça a escolha do condutor, utilizando-se esta tabela, que apresenta o momento elétrico para condutores de alumínio em instalações aéreas com 4% de queda de tensão. Como pode ser observado, o condutor a ser utilizado é o de bitola 6 AWG, que suporta um momento elétrico de até 1092 kVA vezes metro para 4% de queda. Procedendo-se da mesma forma, chega-se ao seguinte resultado para todos os circuitos. Finalmente, será necessário dimensionar o ramal de ligação entre os bornes do transformador abaixador de tensão e o centro de distribuição de circuitos. Nesse caso, será necessário considerar a potência total, que é de 70 kW. Dividindo-se este valor pelo fator de potência de 0,8 e multiplicando-se esse resultado pelo comprimento do circuito, que é de 6 metros, chega-se o momento elétrico requerido pela carga total, que é de 525 kVA vezes metro. Pelo critério da queda de tensão, poderia utilizar o condutor 2 AWG, mas pelo critério da máxima capacidade de condução de corrente, terá que utilizar o 2/0 AWG. Mais informações sobre dimensionamento de circuitos você encontrará no manual deste videocurso. Para colocar uma microcentral em funcionamento, é preciso abrir totalmente e bem devagar a válvula de controle de fluxo que se encontra instalada no final da tubulação de adução de água. Em seguida, atuando-se em uma alavanca apropriada, solta-se o volante e depois o mesmo deverá ser deslocado até o limite máximo do seu curso.
Quando a turbina atingir a rotação nominal, a alavanca será mudada de posição. O volante deverá ser colocado no início do curso e o sistema será programado para operar de maneira automática, por meio do acionamento desta outra alavanca. Enquanto a microcentral estiver sendo colocada em funcionamento, recomenda-se que nenhuma carga esteja ligada ao sistema elétrico. Com relação à manutenção, bastará verificar periodicamente os instrumentos indicadores do painel, observar o nível de desgaste dos rolamentos e manter o canal de condução de água sempre limpo, conforme nos fala o senhor Carlos Henrique. E em termos de manutenção, para nós aqui o que a gente tem notado é que é a máquina que mais trabalha e é a máquina que menos manutenção dá. Dá inclusive menos manutenção que uma ordenhadeira, menos manutenção que um secador de café. Não tem, e trabalha 24 horas por dia, enquanto que as outras trabalham um tempo bem menor com uma manutenção bem mais elevada do que a central. Nossa central foi instalada em 1971 e nesse tempo todinho o que nós tivemos que fazer em termos de manutenção foi o que? A troca de trocar o par de rolamento da turbina 3 vezes. Então a durabilidade de cada jogo de rolamento foi em torno aí de 10 anos. E trocar também por 2 vezes o rotor. Essas foram as únicas 2 coisas que gastou mais, em termos de manutenção, que a gente teve mais gasto. O resto não teve gasto nenhum, em termos de gerador, nunca queimou. Em termos de regulador de água, regulador automático de água também nunca teve gasto em manutenção. Então, de 1971 até agora, o gasto que nós tivemos foi praticamente isso, a troca do rolamento e do rotor. Além das microcentrais convencionais, existem outros sistemas mais simples de geração de energia, de menor capacidade, que poderão ser utilizados nas situações em que a vazão de água é pequena. A roda d'água, por exemplo, poderá ser utilizada para acionar pequenos geradores e servir para alimentar lâmpadas e cargas de pequenas potências em residências rurais, por exemplo. O uso da roda d'água para geração de energia elétrica é possível, mas para pequenas potências. Porque a roda d'água é um equipamento hidromecânico adequado para pequenas quedas e baixas vazões. Com isso, ela pode gerar pequenas potências. Como ela tem baixa rotação, há necessidade de usar um multiplicador de velocidade para acionar o gerador. Com isso, há uma perda maior de potência. Então, o sistema roda d'água gerando energia elétrica é adequado para baixíssima potência. Não é muito econômico usar isso, uma vez que se colocar uma turbina no local da roda d'água, essa turbina terá uma rotação mais adequada e poderá gerar potências maiores na microcentral. As bombas centrífugas, muito utilizadas em bombeamento de água em sistemas de irrigação, também poderão ser aproveitadas como turbina e acionar geradores para fornecimento de eletricidade. Sobre esse assunto, vamos ver o que o professor Augusto tem a dizer. A bomba, ela é construída para operar succionando água de um reservatório mais baixo e levando para um reservatório mais alto. Neste caso, ela operando como turbina, deverá ser realizado ao contrário, do reservatório mais alto para o reservatório mais baixo. Isso ocorre com algumas modificações na sua altura e vazão como bomba, e há um procedimento de seleção para tal. A grande vantagem da operação da bomba como turbina é o custo de uma bomba ser inferior ao custo de uma turbina. Uma outra vantagem da bomba operar como turbina é exatamente o seu rendimento. O rendimento é o mesmo como bomba e como turbina. A potência também será a mesma com as modificações realizadas da altura e vazão. Esse procedimento de escolha
da bomba para operar como turbina será mostrado no manual deste vídeo. No manual deste videocurso, você encontrará mais informações sobre a utilização de rodas d'água e de bombas centrífugas, funcionando como turbina para fornecimento de eletricidade. Pensando em obter formas alternativas de aproveitamento de pequenas quedas d'água para a geração de energia elétrica, a Escola Federal de Engenharia de Itajubá vem trabalhando no desenvolvimento de sistemas de menores capacidades. Um exemplo disso é o pico hidrogerador, que foi desenvolvido em convênio com a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Ele foi desenvolvido aproveitando-se um latão de leite de 50 litros. Na parte externa do fundo do latão, existe uma turbina tipo turbo, muito parecida com as turbinas Pelton. Esta turbina recebe a água por meio de 2 injetores e, ao girar, aciona um gerador de veículos automotores, instalado no interior do latão de leite. Este gerador será capaz de fornecer uma potência de 80 watts, a uma tensão de 12 volts, em corrente contínua. A energia gerada poderá ser utilizada para carregar baterias, que serão utilizadas na alimentação de aparelhos eletrificadores de cerca elétrica, lâmpadas e pequenas cargas residenciais, como televisores, aparelhos de som, telefone celular fixo, entre outros. É bom lembrar que o aproveitamento de quedas d'água como fonte de potência vai além do acionamento de microcentrais rurais para fornecimento de energia elétrica. A roda d'água é um exemplo disso, pois ela é também utilizada no acionamento de bombas hidráulicas para bombeamento de água. Sistemas de menores capacidades, como o carneiro hidráulico, também são muito utilizados para bombear água e abastecer residências ou pequenas instalações de animais. Enfim, a água é um recurso renovável que, além de embelezar as paisagens, pode ser considerada a fonte da vida e um dos cartões postais da natureza, apresentando inúmeras utilidades. Por isso, aproveitar este benefício da natureza é possível e, por que não dizer, é preciso. Entretanto, jamais podemos esquecer de que é necessário garantir a existência e a qualidade desse recurso tão abundante em nosso meio, mas, ao mesmo tempo, tão frágil. Por essa razão, a nossa interferência com o sistema deverá ser feita com consciência, bom senso e critérios técnicos para que a agressão ao ambiente seja a menor possível. Como vocês puderam ver neste filme, as microcentrais elétricas são bastante simples, fáceis de operar, fáceis de construir. O que interessa é que exista o potencial e a vontade de construí-las. Neste caso, basta seguir os vários manuais que existem disponíveis em livrarias, tá certo? Ou nos procurar o Centro Nacional de Referência de Pequenas Centrais Elétricas, ou o Laboratório de Pequenas Centrais Elétricas da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, que nós estamos à disposição para dar esclarecimentos, maiores esclarecimentos, maiores detalhes sobre como construir, como operar a central e essa vir atender as necessidades da sua propriedade.